Como é que a gente pode ter certeza de que estamos lendo um texto sagrado antigo do jeito certo? Como ele foi pensado? E se a resposta não estivesse em comentários de especialistas ou em tradições, mas escondida bem ali, na nossa frente, dentro do próprio texto? É exatamente essa a ideia radical que a gente vai explorar hoje, que a Escritura interpreta a si mesma. Então, para a gente entender essa ideia, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos encarar o desafio que é entender esses textos. Depois, vamos ver por que a clareza é tão importante, até a gente chegar na grande sacada aqui, segundo essa fonte, resolve tudo. A própria Escritura sendo a intérprete e o juiz final. Pensa só, todo o texto antigo é tipo uma mensagem na garrafa, que foi jogada no mar do tempo. Como é que a gente, séculos depois, com idiomas e culturas tão diferentes, pode ter certeza de que entendeu a intenção original? É daí que parte todo o nosso desafio. E o argumento todo começa com essa pergunta, bem direta, tirada lá de 1 Coríntios. É quase um teste de fogo para qualquer tipo de comunicação, né? Se as palavras não são entendidas, elas simplesmente perdem a função. É uma questão de pura lógica. Seguindo essa linha de raciocínio, a clareza deixa de ser só uma coisa legal de ter e vira uma exigência. E o texto vai além, argumentando que ignorar isso não só cria confusão, mas também isola as pessoas. Olha só, a condição aqui é a base de tudo. A comunicação tem que ser compreensível. Sem isso, a casa cai. É o fundamento de todo esse raciocínio que a gente está construindo. E a consequência de quebrar essa regra? O texto usa uma imagem bem forte. É como falar ao ar. Ou seja, um esforço que não leva a lugar nenhum. Um som perdido no vazio, sem significado algum. Mas o buraco é mais embaixo. O problema não é só ser inútil. É que isso cria um afastamento, uma alienação. Quando a gente não se entende, as pessoas viram estrangeiras umas para as outras, como diz ali no texto. É como se levantasse um muro invisível, mesmo que todo mundo esteja no mesmo lugar. Ok, então a gente já entendeu que clareza é fundamental. Mas e quando a gente pega umas passagens mais complicadas, mais difíceis, como é que se alcança essa clareza? É aqui que a fonte apresenta uma solução bem radical, uma regra única, infalível, para guiar qualquer interpretação. E aqui vem o ponto central de tudo, a grande virada. A tal regra infalível de interpretação é a própria Escritura. É isso mesmo. A chave não está em algum especialista, em alguma autoridade de fora. A chave está dentro do próprio texto. É um sistema que se basta, que se explica por si só. Tá, mas isso soa meio abstrato, né? A Escritura interpreta a Escritura. Como é que isso funciona no dia a dia, na prática? Bom, a fonte não joga só a teoria no ar. Ela propõe um método bem claro e prático para aplicar esse princípio. O processo tem uma lógica bem clara, em 3 passos. Primeiro, você encontra uma passagem que está meio nebulosa, que gera dúvida. Segundo passo, e aqui que está o pulo do gato, em vez de ficar tentando adivinhar, você vai buscar em outras partes do texto passagens que falam do mesmo assunto, só que de um jeito mais claro. E por último, o terceiro passo, você confronta tudo isso, compara as passagens, deixando as partes claras iluminarem as que estavam escuras. A ideia é chegar a um sentido único e consistente. E de onde vem a base para esse método? Bom, segundo essa passagem aí de 2 Pedro, é porque nenhuma parte da Escritura pode ser tirada do contexto. Tem uma interpretação particular, isolada. O significado não vem da cabeça de quem está lendo, mas do texto como um todo, sabe? E tem mais, o método todo se apoia na ideia de que o texto é consistente. As diferentes partes não entram em conflito. Pelo contrário, elas se confirmam, se apoiam umas nas outras. Como a gente vê aí em Atos, as palavras dos profetas se encaixam, elas entram em harmonia. Ok? Agora vamos levar esse raciocínio até a sua consequência máxima. Se a Escritura é capaz de interpretar a si mesma, isso coloca ela num lugar de autoridade final, né? Transforma ela no juiz supremo de todas as questões da fé. Pensa na implicação disso. Se a própria Escritura é quem dá a palavra final sobre o seu sentido, ela vira a régua, o padrão definitivo. E a consequência disso é radical. Qualquer outra fonte de autoridade, seja um decreto, um concílio, a opinião de um escritor antigo, qualquer doutrina humana, tudo isso tem que ser avaliado por ela, tem que se submeter ao seu julgamento. E aqui a gente chega no ápice do argumento. Dentro dessa visão, em qualquer debate sobre a fé, em qualquer controvérsia, a decisão final, o martelo batido, não vem de uma pessoa ou de uma instituição. A resposta tem que ser encontrada lá, nas páginas do próprio texto. E para fechar, essa citação de Mateus que é bem provocadora e amarra tudo. O erro, segundo essa visão, não vem de uma fé fraca, mas de algo mais fundamental, de não conhecer as Escrituras.
E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, para pensar mesmo. Se a chave de tudo está dentro do próprio texto, o que realmente significa conhecer um texto?